Olá pessoal, esse é o podcast das áreas contaminadas. Eu sou Marcos Tanaka Riz, sejam bem-vindos. A trilha sonora é dos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato Sampa e @Guilherme.Durão. Sigam a gente no nosso canal Áreas Contaminadas do Telegram e no canal do YouTube ECD Training. Olá pessoal, para você aí que está lavando louça, passando roupa, dirigindo, pedalando, correndo, desenvolvendo poço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, com patrocínio da ECD Ambiental e da ECD Training e, claro, dos nossos apoiadores no Apoia-se, e edição de Lilian Coreiaço. Eu sou Marcos Tanaka Riz. Hoje eu vou ser muito breve na introdução para que o episódio não fique muito extenso. Nesse episódio eu falo com uma dupla muito especial, Leandro e Leonardo. Pois é, Leandro e Leonardo. O Leandro Oliveira é engenheiro ambiental da Arcadis e o Leonardo Marquesani, ele é químico ambiental, coordenador de projetos e um dos sócios da CPEA. Eles são duas figuras muito conhecidas no mercado, mas eu quis chamá-los para um programa juntos, porque não é sempre que a gente tem Leandro e Leonardo disponíveis para falar com a gente, não é mesmo? Bom, falando rapidamente da nossa campanha no Apoia-se, temos até agora 12 apoiadores, sendo 3 anônimos. Eu agradeço demais aos amigos que quiseram e que puderam nos financiar. São a Cristina Maluf, o Calvin Yost, João Paulo Dantas, o Diego Silva, a Tatiana Citolini, Alan Humberto, Felipe Ferreira, Willen Taquia e Luciana Vaz. Quem quiser também pode contribuir com os nossos canais de divulgação científica de gerenciamento de áreas contaminadas, que são esse podcast, o canal do YouTube, o canal no Telegram, Instagram, Facebook e a nossa newsletter semanal. Quem quiser fazer isso, vá por favor no site apoia.se/ecdambiental. Mais uma vez agradeço a audiência de todos, agradeço aos comentários, mensagens, sugestões. Fiquem agora com as palavras de Leandro e Leonardo. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Hoje eu estou aqui com 2 ilustres convidados. Estou aqui com Leandro e Leonardo. É um prazer estar com essas duas referências aqui, não musicais, mas referências aqui das áreas contaminadas. Leandro, Leonardo, bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, Tanaka. Muito prazer aí falar contigo, tá aí com o nosso colega, o Leandro. Estou acompanhando aí o projeto, fico feliz pelo convite, né? E vamos bater um papo, né, sobre o tema aí que nos interessa, áreas contaminadas e outros assuntos aí, né, interessantes sobre a vida aí, sobre as peculiaridades aí que nos envolvem. Vamos lá, Leandro. Ô, Tanaka, obrigado pelo convite, muito obrigado, muito bacana aqui, tá aqui participando com você, com o Leonardo, meu grande amigo aí de vários anos. Espero trazer um pouco da minha experiência, da minha vivência nessa área, e para contribuir com todos os ouvintes maravilhosos que a gente conhece, tudo no mercado, o mercado é pequenininho, mas que todo mundo parceiro. Contribuir mais um podcast. Valeu. Agora, antes da gente começar com as perguntas mesmo, deixa eu perguntar uma outra coisa que me ocorreu agora, sabe? Fora do script, né? Sabe aquela coisa? Quantas vezes por semana as pessoas confundiam vocês? Ô Leandro, ô Leonardo, ô Leonardo, Leandro, Leonardo, quantas vezes por semana? Mas até hoje... Eu posso falar quem era o campeão, né? Infelizmente nos deixou aí no ano passado, era o nosso companheiro Paulino, né? Ele era uma pessoa que confundia bastante, né? Nós, e era muito engraçado, né? Porque às vezes em reunião de trabalho, ele ligava, ô Leandro, queria falar de um projeto e tal. Eu falava, não, mas eu acho que você estava querendo falar com o Leonardo, e vice-versa, né? E uma pessoa sensacional, né? Sim, Paulo, infelizmente nos deixou aí muito cedo, né? Eu queria que vocês contassem um pouco da história de vocês. O que levou vocês, na juventude, a se interessar pela área ambiental ou pela química primeiro? Conta aí, como é a trajetória juvenil de vocês até escolher a faculdade e... O Leonardo, né? É bom sempre avisar quem está falando, sim, porque daqui a pouco confunde. Na verdade, quando eu era
criança, eu sempre tive uma ligação muito grande com a parte do direito, né? Eu queria, na verdade, estudar alguma coisa mais relacionada às leis, aí, à justiça, eu gostava muito disso. Quando eu fui evoluindo aí, né, nessa jornada estudantil, eu comecei a perceber que eu tinha mais facilidade com as exatas, né? E no segundo ano aí do ensino médio, eu tinha para mim que eu queria ser engenheiro mecânico. Gostava bastante de física, mas o conteúdo do ensino médio do terceiro ano, certo, de química, me fez perceber que eu gostava muito dessa ciência, né? Era a ciência que estudava a matéria, as transformações da matéria. Ainda não tinha certeza sobre isso, né? Porque, assim, a química, obviamente, ela tem um ramo muito grande de atuação, mas quando você vai partir para um bacharelado, você pode trabalhar com pesquisa e tudo mais, mas está muito ligado ainda com a educação, né? Com a área dar aula, lecionar. E nesse momento eu percebi que, na verdade, tinha outras opções dentro desse nicho da química, que era a química ambiental. certo. E eu gostava muito da temática. Eu falei, poxa, é algo legal, algo que dá um significado, trabalhar com o meio ambiente. Bacana. Então, eu tive duas opções, a química ambiental e a engenharia ambiental. Eu morava no interior de São Paulo, na cidade de Paulínia, e eu fui selecionado para PUC-Camp, engenharia ambiental, certo. E na Universidade de São Paulo para química ambiental. Também pelo anseio também de fazer a faculdade um pouco mais distante da família, também por uma evolução como ser humano mesmo, né? Passar por algumas situações aí de mais para vir para São Paulo e estudar química no Instituto de Química Ambiental. Sim. E onde eu fiz aí uma trajetória, comecei a estagiar já na área ambiental, que é a que eu estou até hoje, então há 12 anos. Construí grandes amizades, muitos amigos, tanto na graduação, quanto também no mercado de trabalho. Conheci depois de um tempo a minha esposa e, enfim, construí minha carreira e minha vida aqui em São Paulo. São Paulo. Né? Onde você morou lá na USP? Morou no CRUSP ou morou no perto ali? Não, eu morei em 3 repúblicas no Butantã. Inclusive, a gente morava num prédio, tinha uma República da Geologia na época que ficava em frente ao nosso prédio. Então, assim, era uma vida bem movimentada, vamos dizer. Muitas festas, muita badalação aí no meio universitário, né? Sim. Também muito estudo, muita dedicação, né? Porque também o Instituto de Química ele é traumatizante também. Sim. Então a vida foi muito legal. Não morei no CRUSP, mas vivi muito ali a vida USP, CPUSP, toda essa dinâmica aí, as festas, bandejão, essa coisa toda. E você, Leandro, como é que entrou na engenharia? É história boa essa, né? Desde pequeno, assim, né? Eu sempre fazia umas coisas, né? Com meu pai. Meu pai é eletricista, né? Então, sempre fazendo experiência, sabe? Tipo, o que você até gosta, né, Tanaka? Com seu filho, bem manual do mundo, sabe? Sei. Então, eu sempre acabava fazendo as experiências, né? Que dava. E eu gostava muito dessa parte de gerar energia, de eletromagnetismo, bem de criancinha. Parece que é estranho falar, mas tem um monte de experiência fácil que dá para fazer. E eu gostava de arte ataque, essas coisas assim, que envolvia mais natureza. E aos poucos eu fui chegando, né? Aí depois no ensino médio, eu fui me destacando um pouco em matemática. Não que eu gostasse, porque eu não gosto, mas eu tinha relativamente facilidade em exatas. Aí chegou na época do vestibular, eu fiz vários testes vocacionais e acabava que tinha muita pergunta, né, da minha infância, assim, do que você gostava de fazer, e viram, né, que tinha bem esse perfil professor Pardal, assim, bem meio ambiente, tava bem naquela época do filme do Al Gore, né, da Verdade e do Inconveniente, então a parte de meio ambiente estava muito em alta, né, essa conversa, assim, e daí eu, conversando com os professores, eles, em vez de ser, eu pensei até em fazer gestão ambiental, né, eles, mas já que você faz, né, bem a parte de matemática, eu já faz engenharia mesmo, e aí eu fui pesquisar, né, eu fui conhecer, fui na USP, eu fui na São Marcos, fui no Senac, e daí eu acabei escolhendo pelo Senac mesmo, mudei aqui para São Paulo, eu morava lá em São Bernardo, certo. Aí eu mudei aqui para São Paulo mesmo, e entrei no Senac, e tô até hoje, né? Se for pensar no Senac, assim, né? Foi Senac aqui de Santa Amaro, eu fui aluno, depois da pós, e agora dou aula lá. Legal. É um campus bem legal. Então vocês eram nerds quando vocês eram jovens?
Eu não era muito nerd, não. Eu me considero uma pessoa que gostava bastante de estudar, acho que também a criação, né? Eu praticamente fui criado pela minha mãe, e nesse momento acaba que tem também toda uma questão de que você querer dar um resultado, né? Poxa, ela se esforça tanto para que as coisas aconteçam aí e tal, então eu sempre me cobrei muito para tirar boas notas, para dar esse retorno, né? Eu acho que isso fez bem para mim também, né? Então eu não precisava, eu acho que ela chegar e falar, olha, vai estudar. Sim. Eu me cobrava boas notas, me cobrava bom desempenho aí, para dar esse retorno. Então eu acho que isso foi muito importante, né? Numa sociedade que a gente vive, dar esse exemplo, né? Para quando tem essas situações, né? Sim. Não digo uma superação, porque também não foi complicado assim, mas a minha única obrigação era estudar. Eu tinha um perfil um pouco diferente, né? Para quem não sabe, eu era atleta de vôlei, né? Eu morava lá em São Bernardo, eu jogava no Clube de São Caetano, então fui atleta toda a minha juventude. Então eu não tinha o perfil de nerd, na verdade, bem longe disso. Mas eu tinha muito aquela coisa, né, de criatividade, eu já contestava um pouco como que a escola funciona, né, eu ainda hoje contesto, né, muito que o Murilo Gun, que fala de criatividade, comenta, e sempre eu falava isso, então eu nunca tirava boas notas, prezava muito pela criatividade, em criar projetos legais, e tinha uma boa relação com os professores, assim, porque era uma coisa diferente, né, eu tratava mais como amigo, assim, não como professor. Obviamente fui bem repreendido por causa disso, né? Então, uma escola que tem um aluno desse perfil, assim, era bem tradicional a escola. Sim, imagina. Acaba fugindo um pouco do comum ali, mas era bacana, assim. Então, logo no final, né, no ensino médio, eu já comecei a entender mais sobre isso, já comecei a entender que ele era meu perfil, não era baderneira, não era bagunceiro, também não era nerd, eu tinha mais esse perfil. Então, esse sou eu, e hoje eu sou esse jovem que cresceu. Eu faço a mesma coisa. Mas e daí, bom, vocês estão lá na faculdade e tal, com toda essa luta, né? Ao mesmo tempo, luta e descobertas da universidade. E por que, dentre tantas as coisas que tem de legais nesse mundo aí do ambiental ou da química, por que vocês vêm cair em áreas contaminadas? Como é que foi esse negócio aí? A minha situação, no primeiro ano de faculdade, eu já vi a necessidade de estar envolvido com mais atividades acadêmicas além do próprio curso, né? E eu fiz uma iniciação científica num laboratório de síntese orgânica, né? Com o professor João Valdir Comaceto, lá no Instituto de Química. E foi a minha primeira experiência aí realmente com laboratório, aquela atividade mais acadêmica, né? Mas ele é um professor, um químico orgânico muito conceituado, de várias publicações e muito importante, mas eu via que talvez a química pura, ou a química mais envolvida ali, acadêmica, né, em pesquisas, laboratórios e uma vida mais, com uma rotina bem estabelecida, ela não me chamava tanta atenção. Eu precisava mais ter um contato aí, talvez com projetos, pessoas, dinamismo. E aí eu resolvi, em 2008, procurar um estágio, realmente. Certo. E surgiu a oportunidade de estagiar, fazer uma entrevista, né, naquele momento, na CPE, certo. Que era, na época, Sim. A Consultoria Paulista de Estudos Ambientais. Certo. Agora, hoje já não é mais, né, Paulista, agora é Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais. O nome, a razão social, ela se alterou aí no tempo, até para ter essa abrangência maior, né? Fiz a entrevista na época com a Patrícia Silvério, que ainda ela está na empresa, né? Ela é uma das diretoras, está na nossa diretoria, e foi muito legal nesse primeiro momento, né? Porque eu nunca havia feito muitas entrevistas de emprego, eu acho que pouquíssimas, né? Mas ali no âmbito acadêmico, e aí eu fui aprendendo bastante, eu praticamente fui criado ali, né? Então a gente vai aprendendo todo o método de trabalho da empresa, como que ela estrutura e ela pensa os projetos, os valores. Então isso é muito interessante, porque hoje eu ainda estou na empresa, né? Sim. 12 anos depois. E eu vi, a CPE tem 20 anos de história. Certo. Ela é uma empresa de 2000. Mas hoje eu já estou mais no tempo de existência dela, eu vi muitas coisas acontecerem. Sim. Então, eu vi o crescimento de uma empresa, né?
eu acho que é muito significativo. Então, foi desse modo e que eu acabei entrando no mundo de áreas contaminadas. Acho que não poderia ser diferente, sabe? Mas eu gosto tanto dessa área que a gente trabalha, do que a gente faz, a importância disso, o significado disso, que eu não me vejo hoje fazendo outra coisa. O meu início de carreira ele foi um pouco diferente, né? E participei por várias e várias entrevistas, né? Então, aquela parte de estágio que acho que muita gente sofre, né? Em conseguir o primeiro estágio, tem que ficar mandando currículo e vai entrevista, e até tentei levar papel lá nas portas da empresa, mas isso não existe mais. Mas, enfim, eu comecei a mandar currículos. Eu tinha uma amiga que ela trabalhava na CPE, né, e ela acabou me indicando para lá, aí eu fui lá fazer entrevista. E lá, como foi uma indicação, e eles estavam precisando muito, assim, eu entrei muito rápido. Então foi relativamente fácil entrar, porque em todas as outras entrevistas que eu participei antes, eu não tinha o perfil do clássico engenheiro ambiental que era procurado. Então, eu não era analista, eu não era focado, assim, numa tarefa, eu me comunicava, eu já recebi um feedback, eu me comunicava muito bem para um engenheiro ambiental. Então, não tinha o perfil que procuravam. Então, eu não passei em muitas entrevistas, porque não era o que estavam procurando. E nessa vaga da CPE, como estava muito emergencial, assim, foi entrevista quase só para me conhecer, eu acabei entrando. Mas esse começo foi conturbado, assim, então foi quase acidental que eu entrei para essa área ambiental. E as entrevistas eram em várias áreas, não só áreas contaminadas, mas tudo que envolve engenharia ambiental. Tudo que envolve engenharia ambiental, desde da parte até mais business, né? Então, né, aquela pegada de carbono, certo, ou até sustentabilidade, assim, todas as áreas. Então, e foi indo e todas tiveram uma resposta muito similar. A que tive mais proximidade foi junto o cara de marketing, por incrível que pareça. Mas daí eu acabei até, tipo, não tinha nada a ver com a vaga, assim. Sim. E daí também não recusei, obviamente. E acabou que eu não passava e a que deu a oportunidade para eu começar assim foi a CPE. Aí eu falei, eu juro que sou bom, gente. E foi o que abriu a porta para eu começar. Assim. Certamente a CPE e o mercado tem bastante a agradecer aí, então essa entrevista aí, essa sua amiga aí que te levou para lá, né? Legal. Sim, exato. E aí o Leonardo já estava lá? Já estava. Já estava. Mas eu tive algumas saídas, né? Porque eu fiquei de 2008 a 2009 na empresa e achava importante sair para fazer estágios, né, em outros segmentos também, para ver, né, se era aquilo lá mesmo. Certo. E eu fui estagiário de 2 empresas, uma no segmento têxtil, da química têxtil, e outra empresa de gases industriais, de produção de gases industriais, certo, 2 multinacionais. Então, eu vi que aquilo lá era algo legal, interessante, mas não era para mim. Era algo pouco dinâmico e eu precisava de um dinamismo que a consultoria me propiciava. Sim. Eu tive a oportunidade de voltar em 2011 para a CPE, como profissional aí já efetivado. E aí eu tive uma trajetória até 2017, saí por um tempo, por um curto período, e retornei. Aí eu fui até convidado mais recentemente, né, nesse processo de retorno, para ser sócio da empresa também. Legal. Então, hoje, além de colaborador, eu também faço parte do quadro societário da CPE. E quando o Leandro entrou, né? Foi 2013, Lê? 2013, acho que foi 13. Nós já entramos para trabalhar num projeto juntos, né? Legal. Foi já foi meio desafio. No susto, já foi meio no susto, assim, entrou, mas o projeto já é muito grande, então tem que aprender rápido. Oi? Tá aí o professor Leonardo para você, vai lá. Quase, o professor Leonardo, mas também muita coisa, tipo, corre atrás aí, porque a gente tinha muitas viagens para avaliar vários portos do Brasil, né, então... Eu entrei, obviamente, para ser estagiário, para tabelar, para fazer bem trabalho de estagiário assim mesmo. Só que logo no início, 2 analistas do projeto eles se demitiram. Vixe. Então, e como o projeto era muito dinâmico, assim, eu tive que também cumprir a função deles, e o Léo junto também acabou. Também ele trabalhava parte do período, né? Não era tanto nesse full time nesse projeto. Não era full time no projeto, mas o legal do Leandro aí da entrada dele foi exatamente essa adaptabilidade, né? Porque ele era ele é uma pessoa
se adaptou muito a esse cenário. Eu acho que pelo perfil dele, ainda que ele fale que ele não é tão analítico, né? Eu considero analítico, sim. Ele é muito atencioso e ele tem esse dinamismo e essa vontade de fazer entregas de alto nível. Sim. Então, no começo, né? Você fica sempre com o pé atrás, um estagiário, né? Então, a gente até pegar essa confiança, mas depois ele foi tendo a evolução. As pessoas que têm um pouco mais de experiência têm que ter essa paciência, têm que ir fazendo os ajustes, e ele era uma pessoa que rapidamente ele foi pegando o jeito, né? Entendendo que é ser um consultor ambiental, né? Que é aquela questão da correria e que você tem que fazer mudanças, o projeto está totalmente planejado de um jeito, mas acontecer um fato novo, você tem que repensar, você tem que ser rápido nessas tomadas de decisão. E esse dinamismo que ele tem, né? Eu acho que fez com que ele caísse como uma luva em áreas contaminadas. Sim, com certeza. Né? E outra coisa, também tem a questão técnica, mas também tem a questão da comunicação, né? Sim. Uma pessoa que se comunica bem, porque são muitos stakeholders. Sim. O pessoal da equipe, você tem o cliente, você tem fornecedor. E o cliente não é uma pessoa só, o cliente é um cosmos. Exatamente. Você está num campo, por exemplo, você não vai, muitas das vezes, você não vai ter o contato direto com aquela pessoa que te contratou. Sim. Você vai ter contato com o cara que vai liberar uma permissão de trabalho, você vai ter contato com uma pessoa da operação. Gerente do setor ali, né? Então, você tem que ter todo o traquejo, todo o modo de abordar, né? Ou até os próprios cargos altos, né, Léo? Que a gente conversou nesse projeto, cargos altíssimos, assim. O pessoal de Brasília é um nível muito alto e tinha que saber adaptar, né? De explicar como que você está fazendo, né? De uma maneira fácil. E como eu usava muito isso, né? Que o Léo me explicava, né? O Léo foi um bom gestor de estagiário. Ele falava que eu era folgado, né? Eu era folgado, mas ele dava corda, então ele dava corda para ir. Então foi muito legal. Assim, ele não trancava, assim. A gente veio muito isso, né? Ele deixava, vai, quer correr, corre, então vai, naquela direção. Como eu era novo, eu precisava de explicações que eu entendesse. Então, o que era poço, aquela coisa básica, assim, né? Certo. Que a gente até esquece, às vezes, de passar para os estagiários. Sim. Que, apesar de... tão natural, né? Faz um poço ali, né? O que é isso aí, né? Quantos poços, qual a profundidade, essas coisas, assim. Então, eu tive que aprender de uma maneira muito básica para eu entender mesmo, porque eu era novo nisso, eu não entendia nada. E eu consegui explicar de maneira básica também. Então, isso era bacana. Então, a gente se complementou bem, assim, deu muito certo. Todo esse contato, toda essa troca, eu acho que fez com que, na hora do sufoco, na hora da complexidade, isso é o momento que você aprende mais, acelera, né? Sim. Então, isso que foi interessante para ele, né? Porque ele já caiu num projeto desafiador. Sim. Sempre prezei por isso, né? Sim. Desafio dado tem que cumprir, né? Pode errar, mas vão aprender com os erros. Mas o que não dá para fazer é se enrolar e não entregar, né? E vai cumprindo e vai recebendo cada vez tarefas mais difíceis, assim, sim. E foi... É estranho falar, né? Mas foi muito rápido essa aceleração inicial. Eu acabei trabalhando muito nesse nível júnior, assim, apesar de ser estagiário ainda. Certo. E isso foi muito bacana, né? Graças a esse início. E aí você vai e é efetivado na CPEA. E o que acontece daí? Quantos anos você fica lá até você se mudar agora para onde você está aí? Aí daí eu fiquei na CPEA, né? Eu fiz os 2 anos de estágio, né? Que um pouquinho menos, na verdade, que eu me formei antes. E logo eu já fiquei fui efetivado lá e completei, né? Fiquei 5 anos na CPEA no total, contando estágio. Então fiquei mais 3 anos lá, já desempenhando a função de analista, assim, de áreas contaminadas, que é o que faz, né? Que eu acho que todo mundo que está ouvindo esse podcast sabe fazer bem, que é fazendo sondagens, fazendo relatórios técnicos, indo para campo, fazendo vários projetos, assim, que fez me evoluir como profissional, né? E por incrível que pareça, né, eu e o Léo, a gente é muito próximo, né? A gente fez o curso junto, ele me incentivou também a fazer. Na verdade, ele foi o principal motivo de eu ter feito a pós, né? Ele que me convenceu. Tá, isso aqui também queria saber, como é que vocês foram para lá? Então foi o Leonardo. Eu logo que me formei, né? Eu ainda saí nesse gás, assim, né? Da faculdade, eu estudava à noite, sim. Trabalhava na CPEA o dia inteiro, estudava, e o Senac também tinha aula de sábado, sim. O dia inteiro. Sim. Então, do nada, né, acabou a faculdade, eu fiquei só, né, com CLT e com muita energia ainda, Aí daí o Léo já estava planejando fazer o curso de pós, né? Aí ele vamos lá com a gente então, vamos lá comigo e vamos começar.
E até você perdeu a minha aula, pô. Isso aí é um negócio imperdoável. A única aula que eu perdi foi essa. Perdeu a minha aula, pô. Só porque tinha uma sua colação de grau. Isso é impressionante. O legal disso aí da pós, né? Porque bom você ter falado, né, desse assunto, porque o Senac, ele realmente é um divisor de águas, eu acho que para muita gente que trabalha no GAC. Estava comentando com o Leandro, né? São Paulo é referência. A gente percebe isso pela agência e cursos e tudo mais. O Brasil, na América do Sul. E se a gente pega o Senac, é o local onde a coisa acontece, as discussões são promovidas, as pessoas estão envolvidas que trabalham nessa área. Então, é um meio muito promissor, é um meio muito fértil para você fazer bons relacionamentos, criar bons relacionamentos, conhecer pessoas e também trocar experiência. E se você se colocar sempre, que é o que eu costumo fazer, como uma posição de aprendizado, né, como um aprendiz, você tem sempre a agregar, né? Sim. Então, foi assim que eu acabei encarando e conheci muitas pessoas bacanas. Por exemplo, todos os professores, eu acho que muitos aí considero até mais do que o mestre, mas até colegas, amigos aí de jornada. Mas também outras pessoas, além do Leandro, que já trabalhava conosco, mas tem a Natália, que acabou depois vindo para a empresa, também ela está até hoje na CPE. Legal. Um abraço para a Nath. Legal. Tem também o Alic. O Alic, ele entrou para a CPE, ficou por um tempo aí, 2 anos conosco. Excelente geólogo, excelente pessoa, sim, grande amigo. Hoje ele está no mercado imobiliário, ele é consultor técnico de uma empresa, né? Então, assim, é um ambiente que realmente é muito interessante. Quem não fez o curso de pós, seja de remediação, seja de gerenciamento, recomendo fortemente, e que também se entregue de corpo e alma nas aulas, né? Participe, fale, coloque sempre nessa posição de aprendiz mesmo, porque eu acho que isso faz com que você acabe tendo um destaque, né, no futuro. Tem uma riqueza muito grande, o clássico networking, né, que a gente fala. Então, e essa, na verdade, foi a razão até que eu saí da empresa que eu estava, da CPE, né, porque depois que eu concluí a pós, eu fiquei lá mais acho que um ano e pouco, né, mas pelo fato das pessoas que eu conheci lá, e que hoje eu estou na Arcades, né, acho que foi conhecendo os profissionais de lá, tendo essa conexão, e acabou que, no momento, alinhava mais com a minha missão que eu estava pretendendo realizar. E eu, apesar de gostar muito da CPE, eu gosto muito, assim, todos os profissionais, prezo muito, excelente qualidade, mas pro meu objetivo na época, a Arcades era onde se encaixava, assim, e acabei, graças a pós, conhecendo as pessoas certas, e acabou que me chamaram para lá e eu fui para trabalhar na Arcades, que é onde eu estou hoje. Aí já vai fazer 3 anos já. 3 anos, caramba. 3 anos, passa rápido, né? E o Leonardo hoje, ele é um dos sócios na CPE. Você na Arcades, como chama a sua função? O que você faz ali na Arcades? Hoje eu sou engenheiro ambiental na Arcades, né? Eu trabalho muito obviamente, em áreas contaminadas, só que eu trouxe muito essa coisa da dinamismo, assim, né? Então, acho que, né, vários convidados já falaram, né, já conversou bastante com o Júlio, com a Letícia, enfim, com várias pessoas da Arcades, e que está sempre querendo desenvolver coisas novas. Então, sim, eu faço muito essa coisa do intraempreendedorismo, né? Que é esse empreendedorismo interno, isso que eu que é desenvolver projetos. O que é isso aí? O que é intraempreendedorismo? Você fez um texto bem legal aí e que fala de futebol americano e intraempreendedorismo. Mas conta aí para os ouvintes, o que é o intraempreendedorismo? Bacana. Eu gosto muito desse tema, assim, que é uma coisa que me encaixa bastante, que é você empreender internamente na empresa. Eu encontrei a maneira mais fácil de explicar. Eu uso bastante isso para explicar até áreas contaminadas. Sim. Então, eu quis juntar esse futebol americano com o empreendedorismo e explicar o que ele é. Então, criar projetos que solucionem algum problema interno, certo, ou até quase que criar uma empresa, criar uma solução para o mercado, certo, só que a partir da sua empresa. A Arcades dá essa abertura, assim, ele tem essa intenção. Hoje na Arcades eu sou fixo na engenharia ambiental, na área de áreas contaminadas, obviamente, mas também eu acabo inovando muito com coisas de tecnologia, com a internet das coisas, um monte de soluções assim, que acaba, não necessariamente só tecnologia, né, mas que uma solução que não existe no nosso mercado, certo, e que a Arcades, como multinacional, né, ela tem essa
essa capacidade de fornecer o suporte, né, que é preciso para desenvolver. Ela tem essa força, né, que consegue empurrar um projeto assim para o mercado e ser alavancado. Então, na Arcadis eu tenho vários projetos, algumas pessoas que você conversou aqui tem alguns comigo, e é isso que eu desenvolvo lá. Eu crio coisas novas e faço o nosso trabalho convencional também da melhor maneira possível. Pô, legal. E, bom, vocês eram amigos, continuam amigos, e vocês têm muitos assuntos em comum, né, que vocês levam no dia a dia aí. Fala algumas coisas que vocês gostam, os dois gostam e que vocês gostariam de compartilhar aqui com o pessoal. Bom, tem algumas coisas, alguns temas, assim, que em comum, né? Não vou dizer que é o futebol, porque o Leandro não gosta de futebol, mas eu gosto, ainda que eu gosto. E o seu negócio do futebol, Leonardo, não é muito bom, não. Não é bom para falar com você, né, Marcão? Porque é complicado. Pra quem não sabe, eu sou palmeirense e o Tanaka é corintiano, né? Eu sou corintiano, mas o Leonardo não é palmeirense, né? É bom que fique claro aqui que você é muito, mas muito palmeirense mesmo, assim. Sim, eu gosto muito, assisto todos os jogos, né? Sofro muito. Eu sempre fui muito instigado pelo porquê das coisas, né? Entender o princípio, entender de onde viemos, para onde vamos, aquela coisa toda, né? Por isso, eu acho que isso, de certo modo, foi um dos motivos que eu vinha a estudar a química, né? Sim. Mas eu tinha uma visão muito material uma parte da minha vida, né? De como que as coisas funcionam. E o Leandro, ele já vinha desde de jovem aí, ele já tinha uma certa ligação com questões mais filosóficas, e principalmente da filosofia oriental, algumas coisas ligadas até ao hermetismo, ocultismo, e esses temas eu acho que são temas que não são muito debatidos, né? Sim. E nós sempre discutimos muito. Então, livros como o Kybalion, livros como de filosofia, questões que não são discutidas normalmente, né? Que são mais herméticos. Já acompanhávamos os canais da Lucilena Galvão, lá da Nova Acrópole. Das nossas conversas, dificilmente a gente se reúne e não trocamos esse tipo de experiência. Né? O que leu, o que acompanhou, se viu alguma palestra. É sempre essa coisa mais, né, aberta, né? Sempre abrir a cabeça é o que fez a gente conversar bastante. Então, apesar de a gente ter, né, sempre um assunto em comum, que é áreas contaminadas, que a gente também fala bastante, mas sempre abrir os horizontes, né, eu falo muito isso, né, que a criatividade é você abrir e combinar as coisas. Então, quando a gente abre, né, a gente acaba descobrindo o que existe aí. Então, diversos assuntos e quando a gente está estudando, a gente gosta de conversar, né? Acho que vocês reparam bem que a gente fala bastante. Então a gente quer falar e um acaba aprendendo mais uma coisa com o outro. Começou ali, ficar amigo, né, mais fora da empresa também, e hoje, mesmo fora da empresa, agora, né, já mudei, a gente ainda é bem próximo, então, grande amigo aí, grande amizade que acho que vai continuar por muitos anos aí. Isso fica para a vida mesmo. A gente tem muitos momentos aí, vários colegas que passam aí, né? Mas o de trabalho, no âmbito profissional. Mas eu considero o Leandro realmente é uma pessoa que eu acho que acabou superando isso, né? E, assim, vocês são cientistas, né? Então, cientistas. E é curioso quando o cientista se envereda por um caminho que não é vamos chamar, o tradicional entre nós, todos cientistas. Né? Eu sou, como eu já falei aqui falando com o Diego, né, que o Diego também tem essa verve bem desenvolvida, hein? Eu sou um cara mais cético. Conta aí para mim, em poucas palavras, obviamente vocês não estão aqui para pregar nada, né? Conta aí para os ouvintes o que vocês pensam a respeito das coisas, do que vocês estudam, filosofia ou espiritualidade. Tá, é interessante essa pergunta, Marcão, porque eu tomo sempre muito cuidado, né, para discutir esse tipo de assunto. Isso é um tema que é realmente conflituoso, né? Depende se você não souber levar isso, né? Religião, para mim, né, tem muito mais a ver com religar a algo maior. A gente está discutindo o ambientalismo, né? O que é ser uma pessoa ambientalista? Eu acho que o ambientalismo está em você reconhecer que talvez o ser humano não viva só por ele. Ele não deve viver só por ele. Ele faz parte de um todo.
um todo que não é uma unidade única, ele está conectado com tudo que está ao redor dele. E se há um desequilíbrio nesse sistema, esse desequilíbrio vai gerar alguma consequência, que é o que a gente vem visualizando hoje, né? Em desastres, em questões aí de clima, de entender que existe um todo, e tudo está dentro desse todo, porque se você começa a defini-lo, você vai limitando. Certo. Então, se nada está fora dele, e tudo está dentro dele, há um equilíbrio, há um motivo das coisas serem. Quando a gente fala da ciência, nisso tudo, se você pega o método que a gente trabalha hoje na ciência, é um método muito da prova, da tese, da prova, né? Da antítese, da contraprova, e assim por diante, você vai construindo um raciocínio. Passa por um crivo, né? Mas não foi sempre assim. Antes, a filosofia, a ciência, ela era uma coisa só. Mas quem eram essas pessoas que praticavam isso? Todo esse pessoal do Oriente Antigo. Começando pelos egípcios e aí partindo também, de certo modo, para os gregos, para o pessoal da Índia antiga, e isso a gente vê que se perpetuou na Idade Média com os alquimistas. E o Nikola Tesla, ele é um cara que no sangue dele, se você ver a história, é um sangue de um alquimista. O que é esse alquimista? É um cara que vê além dos números, além da exatidão, da réplica das coisas. É uma pessoa que tenta enxergar o além, tenta ver algo mais que tem mais significado. E, obviamente, que a gente também não pode entrar no Hellman's Airline, aí, numa viagem da maionese, e achar que querer achar as coisas e tirar... Não, isso tem que ser validado. Sim. Mas muitas das questões aí, ela parte da filosofia, de tentar enxergar menos o antropocentrismo e mais uma questão aberta, uma questão do mundo, observar a natureza, observar como as coisas acontecem. Pelo fato de entender, de observar, né, até querer abrir esses horizontes, você evita ficar preso com uma visão enviesada do mundo materialismo, do que a gente faz. E trazer soluções até para o que você nem imagina que pode ser aplicáveis para o mundo material, né? Porque é para o nosso mundo cotidiano, né? Não esse religioso. A gente tem que se comportar, né, da melhor maneira que funciona a sociedade. E por que não, né? Estudar modos de filosofia ou de espiritualidade que se vai ser uma pessoa melhor, vai se comunicar melhor, vai saber se ficar bem diante dos desafios da vida, né? O Diego, por exemplo, que foi recentemente, ele fez, que é uma pessoa incrível para se conviver, que graças à filosofia de vida dele, ele é uma pessoa muito fácil de se conversar, de encarar desafios. Então, acho que abrir esse horizonte é o que permite que até o cotidiano, né, o normal, seja executado de melhor forma. Entender bem o contexto, e saber trazer essa inovação, né? Ela já existe, está lá no futuro, é só trazê-la para o presente e aplicar, e a gente vai avançando na sociedade. É nessa linha. Entendi. Bacana. Contando um pouco disso com o ambientalismo, né, e com o nosso trabalho, como vocês veem a seguinte questão que nos é colocada cotidianamente? Está correto a gente fazer o trabalho, eliminar os riscos, o risco imediato ali, normalmente intrusão de vapor, né, no ambiente fechado, e deixar a massa remanescente lá e a gente ir embora? Trabalha por isso, né? É isso que é o nosso trabalho, a gente trabalha para fazer isso, reabilitar a área, eliminar os riscos, porém muitas vezes, a maioria delas, deixando a massa remanescente ali. Como é que vocês enxergam isso aí? Eu entendo, né? Esse é um assunto bom, hein, Tato? Porque isso aí dá pano pra manga. Mas a forma que eu penso, né? No momento que a gente está, né, até de avanço tecnológico, o que a gente faz hoje em dia a gente protege os receptores, né? Que é quem está ocupando, né? Quem vai ocupar, Sim. Dependendo do uso futuro, proteger da contaminação que existe lá. Sim. E a lei que está aplicável até o momento é o que conversa com a nossa viabilidade técnica e também econômica, né? Tem que lembrar daquele né, o triângulo lá da sustentabilidade. Eu enxergo que hoje o que a gente tem de melhor, assim, o que a gente consegue tratar é proteger primeiro a saúde do ser humano, do receptor. Sem dúvida. E talvez daqui a um futuro relativamente próximo,
a gente já chega, né, ok, vamos remediar essa área aqui para potabilidade e resolva. Tem que evoluir. A gente sabe que o mercado, apesar desse tamanho que tem, ele está bem no comecinho ainda, tem muito o que crescer, e acho que no momento eu entendo que é a melhor solução que a gente consegue aplicar considerando todos os interesses da sociedade, né? Então, tanto econômico, quanto meio ambiente, quanto social. Deixa eu dar uma pescada maior aqui. Tá certo. Proteger o camarada, né? A pessoa que está exposta ao risco. Certíssimo. Mas aí o contaminador, ele lucrou com isso. E daí a gente está preocupado com a viabilidade econômica, né? Mais econômica do que técnica, de deixar aquela remediação lá. E tudo bem, pode ser muito difícil fazer alguma coisa que remedie aquilo. Mas a gente sair fora, assim, olha, tá reabilitado, vamos embora e daqui a 30 anos a gente volta aí, talvez, se a tecnologia permitir. Não é muito fácil pro causador da questão? Eu entendo que a ferramenta da análise de risco, né, avaliação de risco toxicológico de saúde humana, é uma ferramenta de priorização de recursos, né? Sim. Então, hoje, você estabelecer CMAs para vias potenciais, hipotéticas, para você ter uma meta de remediação plausível e que se encaixe aí no operacional das empresas, né, que ela consiga equilibrar isso. Sim. Eu acho que isso é muito importante nessa questão da priorização. Mas nós temos um passivo que vai ficar lá por gerações. Sim. E eu acho que a lei ambiental, as diretrizes ambientais, elas já prevêem isso, né, que eu acho que, inclusive, estão utilizando, lançando mão disso, que é a reparação do dano, né? Então, você chega no limite técnico, sendo balizado aí, justificado por essa ferramenta, que é usada em muitos países, né? Sim. E aí, o restante, o residual, isso já não é mais possível, aí... óbvio que você não vai deixar lá sem monitorar, você vai ter que ter um plano de monitoramento para garantir que realmente esteja seguro, seja o monitoramento de vapores, o monitoramento da fase dissolvida remanescente, ou ar ambiente ali do local, não sei o exemplo que a gente pode usar, sim. Mas enfim, proteger também os bens a proteger também, por exemplo, os corpos de água superficial, área de mananciais, proteger isso tudo, toda a biota. Hoje tem a ferramenta também de risco ecológico, que eu acho que nós temos muito a evoluir ainda nisso. Na CPE, inclusive, nós temos um departamento que lida muito com questões de ecossistemas aquáticos. Esse departamento fica em Santos, eles trabalham muito com sedimentos e águas superficiais. Um abraço, Mariana Nasucci, toda a turma aí de Santos. E eu acho que é isso, eu acho que nesse primeiro momento, é a ferramenta que faz com que tenhamos uma otimização desses recursos, certo, até para adequar. Mas, obviamente, que não pode ficar, né? Como o Marcão comentou, as empresas lucraram. Eu acho que mais ainda, a gente tem que tomar cuidado, hoje, ainda com prevenção. Sim. É você levar para um cara da produção o que é um dano ambiental, o que é um passivo ambiental, quanto que custa, como é difícil você reparar. Sim. Porque muitas das pessoas ainda não têm essa conscientização. Por isso que eu digo, isso eu vi até numa palestra do Abdala, né, nosso grande amigo aí, mestre, e comentou, né, da necessidade de divulgação científica. Sim. Mas as pessoas que não atuam na área, para elas saberem a dificuldade que é remediar uma área, diagnosticar o custo disso. Então, eu acho que tem muito trabalho ainda de educação e prevenção. São poucos profissionais que conseguem explicar para uma pessoa o que a gente faz. Sim. Então, a nossa área é conhecida por um número muito pequeno de empresas, né? Sim. Então, empresas que poderiam estar, né, mais pessoas pensando em uma coisa mais disruptiva, elas nem sabem que essa área existe. Sim. Então, levar esse problema para gerações à frente e esquecer ele não é uma maneira mais longe disso de ser a mais sustentável, né? Bom, pessoal, então conta aí pra gente que projeto vocês acham que seja legal vocês contarem para as pessoas, assim, alguma coisa que vocês tenham solucionado, uma questão importante, que o projeto tenha sido um sucesso, alguma coisa para vocês realmente que tenha sido marcante para vocês, um projeto de sucesso. Bom, Marcão, acho que tem várias situações. Eu queria comentar de um projeto especificamente, que foi, acho que um dos únicos projetos
em que a equipe foi Leandro e Leonardo da CEPAR, por incrível que pareça. Porque foi esse projeto dos portos, né, que o Leandro era estagiário, e nós fizemos várias auditorias em terminais portuários pelo Brasil. O trabalho foi muito bem desenvolvido, muito bem elogiado, foi muito legal. Um grande abraço aí para o Sérgio Pompeia, né, que é o nosso presidente. Legal. E ele é um cara muito influente aí, foi também gerente da CETESB. Ele é uma pessoa sensacional. Mas, enfim, o Leandro sempre trabalhou em projetos separados dos que eu trabalhava. Mas a interface, acho que fazia diferença. Então, a gente fala muito, né? Trocávamos muitas figurinhas. Então, projeto X é dele. Não é porque ele trabalhava no projeto que a gente não conversava. E aí, nessa troca, e não só com ele, tem grandes amigos, né? O Sérgio Crepaldi, o Igor, o Ali, que na época estava conosco, várias pessoas ali que nessa troca de experiência, eu acho que trazia muitos frutos, né? No cafezinho ali, a gente trocava várias ideias. Esse primeiro projeto dos portos foi muito bacana, né? Foi logo o primeiro, assim, que deu mais essa alavancada na contaminação aquática, que é uma coisa muito particular. A CPE é muito boa nisso, né? Que ela é bem desenvolvida, que é uma coisa que a gente não comenta muito no nosso mercado. Mas depois que esse projeto acabou, que ele foi muito rápido, é daí, de fato, que eu comecei mais a tocar projetos em áreas contaminadas. E acho que eu nunca troquei um com o Léo, né? Apesar de a gente estar sempre sentado um na frente do outro, assim. Poxa, vocês trabalharam com investigação, com remediação, vocês fizeram o curso de remediação, vocês deram aula para os cursos de remediação, né? O Leonardo deu aulas de química, o Leandro deu e dá ainda aulas sobre remediação termal. Por fim, o que vocês gostam mais, investigação ou remediação? Vê bem o que vocês vão falar, hein, meu? Senão a gente desliga esse podcast agora aqui. Eu gosto bastante de amostrar o solo. Não, mas é verdade, eu gosto muito eu acho o legal da química também é que ela te permite trabalhar em todas as etapas, né? Porque você tem que, por exemplo, fazer uma avaliação preliminar. Você tem que conhecer dos processos ali envolvidos. Certeza. E muitos dos processos são processos químicos. Sim. Aí você vai partir para uma investigação confirmatória, uma detalhada. Óbvio que você precisa de um engenheiro ambiental, de uma turma de geólogos ali, uma equipe de geólogos para toda essa etapa aí de desenvolvimento do modelo conceitual. Mas você está falando de contaminantes. Esses Sim. contaminantes eles têm um transporte meio físico. Quando a gente fala de metais, tem toda a questão de especiação desses metais, da biodisponibilização desses metais. Então, isso tudo na investigação é muito importante, né? Sim. E na remediação também, né? Você tem os processos químicos, né? Você pode ter isco, você pode ter redução química, você pode ter bioestimulação, ainda que seja uma técnica biológica, mas você está também muita falando de ações químicas. Sim. Você vai ter... E até os processos físicos, eles também são físico-químicos. Você está falando de um processo de volatilização, muitas vezes, um sistema de extração de vapores. Sim. E tem também toda a parte de tratamento excito que ocorre, né? Você vê que a química está em tudo, né, ali no GAC. Então, eu seria muito errado de falar eu gosto mais de um de outro. Eu estaria errando. Eu gosto dos dois. Eu acho que a visão geral nos dá uma bagagem bacana. E o bacana da minha trajetória é ter participado de todas as etapas aí e nunca ter ficado, eu acho, focado em uma etapa só. Eu vou falar, né, que eu já vou ser expulso do podcast. Acho que, como muitas pessoas da Arcades comentaram, né, a gente tem núcleos, né, que chamam as COPs, que são as comunidades de prática, né? Então, tem núcleos, né, de profissionais, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, que conversam sobre determinados temas. Certo. E eu estou no de remediação, então já dá para entender para cada um para que lado que vai. Eu acho que é muito importante ter essa visão holística, assim, até porque se você ficar enviesado, né, se você não souber bem investigação, sua remediação não vai dar certo. E como que você vai resolver? Né? Não é só selecionar técnica, Então, eu acho que remediação, eu gosto bastante de remediação, né, porque eu gosto de solucionar um problema, né, então a parte de diagnóstico, de construir, eu também, obviamente, sou envolvido, mas a parte de solucionar, pensar, né, toda a estratégia, a criatividade, de como que isso vai atender, como que ele vai ser aplicado no campo, como que ele vai operar ao longo dos anos e vai trazer a solução para o cliente, eu gosto muito dessa parte, assim, de pensar essa estratégia e até criar coisas que não existem, né? Então, às vezes, é o que você comentou,
não tem essa tecnologia, não é viável. Vamos fazer ser viável então, vamos pensar de acordo com esse modelo conceitual, vamos construir um equipamento, mesmo que não exista, com sensores, com telemetria, ou criar uma metodologia nova para remediar. Se for para escolher uma, remediar, mas a visão holística, eu sempre falo que é de suma importância. Agora, eu quero fazer uma pergunta técnica para vocês, né? Daí cada um escolhe aí que parte da técnica vai querer responder. Imagino qual cada um vai escolher, mas enfim, vou fazer aqui, vocês decidem. Eu dou aulas, né, de investigação e falo bastante sobre a amostragem de solo, como vocês brincaram aqui comigo agora mesmo. Uma das questões da amostragem de solo é a preservação de amostras de solo para voláteis, né? E eu vi bastante, trabalho bastante, falo bastante sobre a importância e o lado bom de você coletar amostras e preservá-las com metanol, amostras de solo para voláteis e preservá-las no metanol. Por quê? Porque eu estou preocupado com a amostra, eu quero que o cara dê o resultado ali, né? E certamente os gestores, como vocês são, né? Vocês coordenam projetos, estão preocupados com muito mais coisa do que eu estou, né? Eu quero a amostra ali, né? O resultado. A CPEA trabalha muito com outros tipos de preservação que não são o metanol. Eu digo que o metanol eu gosto mais. Então a primeira pergunta técnica é essa. Por que não o metanol e que outras alternativas nós temos e por que essas alternativas são boas? E a segunda pergunta técnica é assim, a remediação termal é tida como, aqui no Brasil, né, não por vocês, é lógico, mas é tida no Brasil como uma pedra filosofal, onde você vai lá e aperta um botão e está resolvido o problema. O termal, puxa vida, você transforma o contaminante em ouro, né? Mas eu já vi algumas aulas do Leandro, ele dizer que você sempre tem que levar em conta algumas coisas. Uma das coisas que eu quero perguntar aqui, quero que alguém explique, alguém melhor, como vocês dois, explique como é que é isso aí, porque se você vai aquecer tudo aquilo, normalmente você faz uma remediação termal quando você tem uma massa residual, né, uma fonte secundária muito importante, então ela está armazenada, provavelmente em argilas na zona saturada, e daí você aquece aquilo tudo, tentando volatilizar isso tudo e captar numa extração de vapor. Mas se na zona não saturada você tem alguma coisa que impeça essa volatilização, por exemplo, argila ou um substrato mais frio, você não vai acabar com a sua remediação termal, você vai esquentar o negócio que ele vai condensar e você não vai conseguir extrair o vapor, ou o vapor vai migrar para onde ele quer, que não é onde a gente está mandando ele ir. Não tem problemas na remediação termal nesse segmento? Então a preservação e a remediação termal. Vê aí o que vocês querem falar. Bom, Marcão, acho bem interessante essa questão. A gente tem que discutir, sim, as questões sobre metodologias, porque tudo isso já eram dados que nós tomamos decisões frente a eles. Com relação ao metanol ou a outros dispositivos, né, ambos são previstos na norma BNT em vigor, né, Sim. De amostra de solos e resíduos. Eu, particularmente, né, minha visão pessoal, né, não acho que o metanol seja um método muito eficaz, porque como químico eu sei que não é propriamente dito, tecnicamente, não é uma preservação, é uma etapa de extração, e é uma etapa que você pode, se você não tiver muito cuidado, você não tiver muita atenção ao volume, ao peso do frasco, e ainda mais tratando-se de um composto tão volátil que você abriu o frasco, você perdeu massa, você vai ter um erro no seu resultado analítico. Esse é um ponto. O outro ponto é o risco do transporte de um frasco com metanol. Aí, eu sou um pouco mais velho que o Leandro. Antigamente, na Fórmula Indy, mas o pessoal usava metanol como combustível. O pessoal tinha aquela chama invisível, né? Sim. Que era aqueles acidentes, né, que ocorriam e o metanol você não vê a chama, né? A pessoa vai se debatendo e ela está queimando ali. Então, por essas duas razões, eu, particularmente, e os meus colegas da empresa, nós optamos por não utilizá-lo, né? Inclusive, não sei como isso é visto pelo próprio Inmetro, né? Porque é uma questão, uma etapa analítica sendo realizada no campo, né? Você coleta com um frasco de boca larga? Não, porque aquilo lá é o pior, porque você tem aqueles headspaces que se formam, você vai perder ali, vai particionar tudo dependendo do seu... Primeiro que é um frasco que você tem uma massa enorme, né?
dada a heterogeneidade do meio, a gente sabe que não é representativo. Sim. O laboratório pega daquele frasco e faz uma subamostragem, segundo que essa questão que eu estava falando anteriormente do headspace, que se forma entre os grãos ali do solo, pode perder ali tudo nesse headspace, demora muito tempo ali para extrair, está no gelo, não está na temperatura adequada. Enfim, não seria um método mais adequado para esse tipo de avaliação. E existem os dispositivos herméticos. Esses dispositivos validados fora do país, muito utilizados em projetos, mas que tem, obviamente, um custo, né, associado, porque realmente quando você vai adensar o número de amostras, você vai ter uma investigação detalhada realmente, né, que você vai pegar mais de 3, 4, 5 amostras em um liner, Sim. né, no mesmo liner, você vai detalhar aquilo, você vai ter um encarecimento daquele projeto. Mas esse dispositivo ele é mais seguro em termos de saúde ocupacional, Sim. de transporte, além do que ele é hermético, ele é projetado para não gerar, ou gerar o mínimo possível de headspace, com uma massa super reduzida, que você consegue fazer uma amostragem discreta realmente daquela zona que você quer amostrar, e você ainda tem uma preservação que é em gelo seco, né? E você consegue garantir que essa amostra ela chegue preservada com aqueles voláteis sem ter essa perda, né? Mas é um tema, como eu falei, é muito polêmico, né? O que você recomenda, então, é o frasco hermético e preservado no gelo seco. Congelado, então, abaixo com menos 4 graus, é isso? Isso, exatamente. A ABNT também prevê o metanol, mas por essas questões de ser uma etapa analítica, de você ter perdas, né? Você fala assim, eu posso ter uma concentração que quando você pega aquela amostra extraída, solo e metanol, sim, ela é uma etapa já de extração. Sim, sim. Então eu tive já... Eu digo assim, é por isso que isso daí é bom, que daí já está extraindo lá. Né? Exato, mas só que você perdeu massa de metanol. Porque o metanol é super volátil, você pesou esse sistema no laboratório. Sim. E para você ter uma concentração, ainda que seja bom por essa questão da extração, você pode ter perdas que você não está mensurando. E aí que tá. Tem pontos positivos e negativos de ambos os dispositivos. Sim. Eu acho que aí entra a ciência mesmo. Você Sim. pegar e validar o seu dado e checando para ver se tem sentido. Você que faz bastante isso daí, quando chega o frasco hermético no laboratório, o que acontece? Ele é subamostrado ou aquilo que a gente colocou no campo no frasco hermético, ele vai para algum dispositivo ali do laboratório? O que acontece? Bom, ele também passa por um processo de extração com metanol, né? Depois eles pegam aquela massa que tem ainda uma subamostragem, mas ela para extração ela é muito menor e muito mais representativo que um frasco de boca larga, né? Com certeza. Você não vai falar de seringa? E aí tem a parte da seringa, né, Léo? Porque a própria cortar a seringa, né, já fica a rebarba, aí o volume... Não tem o... Não, mas para metanol, tô falando. Isso, é uma desvantagem da amostragem com metanol seria, no caso que o Leandro está falando, a seringa. Você cortou a seringa. Isso. Você cortou a seringa, a sua precisão ali de volume de solo para entender o seu volume de metanol, essa mínima variação pode atrapalhar muitos resultados. Então, Tanaka, eu acho que não existe uma ferramenta que não tenha limitações. Com certeza, não tem bala de prata, né? Exato. Eu acho que vai muito do crivo da ciência, da avaliação, não só amostragem de solo. Se tem alguma dúvida, faz com o laboratório A, B e C, repete com métodos diferentes, sim, checa. E sondagem, a gente sabe que como é um custo elevado, às vezes já vale a pena você já prever isso, sim, né, e fazer esse cross-check. Mas o que a gente vem percebendo são resultados bem satisfatórios. Bom, então o termal agora ficou para você, Leandro. De metanol falou tudo que eu penso também, é muito bacana esse aí. O termal, né, é muito dito que é o suprassumo, né, que vai resolver sua área depois que passou por uma série de sistemas de remediação. Até porque, muito que o Léo comentou, né, porque envolve muitos fatores. Quando você aquece a área, né, o solo, né, a água subterrânea, você está atuando em propriedades químicas e físicas do solo, e em muitas delas, né? Então, na volatilização, na própria degradação, se aumenta a atividade bacteriana, enfim, são muitas, né? E contribui para a área ser remediada.
mas também não é a solução para todos os problemas, né? Que a gente comenta muito, tem que ter um modelo conceitual muito bem fechado, né, para não deixar pequenas falhas acontecerem, que é essa que você comentou é uma delas, que pode acontecer, não estou falando que vai, Sim. mas se você aquecer, por exemplo, uma região mais profunda e a parte superficial está mais fria, pode condensar ali seu contaminante e você simplesmente migrar a sua contaminação para uma camada que seja mais fria. Isso tem estudos que falam que acontece, tem casos que já aconteceram, não necessariamente vai ser o seu site, né? Mas por lei de Murphy, é melhor evitar, né, dar brechas para o problema. Então, quando a gente faz, né, o termal, quando a gente dimensiona, ou qualquer remediação, a gente pensa em todas as contingências que podem dar errado e tentar atuar nesses pontos que podem dar errado para não acontecer e ter, de fato, a sua área remediada. Obviamente, isso aumenta custo, né? Então, você vai investigar uma área com a resolução que você acha adequada, você vai aumentar esse custo, né, de investigação, mas também você vai poder salvar, isso é muito bem falado, né, do ROI, do retorno de investimento, na remediação. E ter plena consciência que pode dar errado nesse ponto. Vamos seguir assim? É possível corrigir, e se for possível, o cliente, né, ou a consultoria tem interesse em corrigir, em tratar esse ponto de risco ou não. Senão, você vai aumentar seu risco de insucesso, gerenciamento de risco de negócio, né? E você aumenta essas chances de dar errado. Então, entender todos esses fatores é um ponto importantíssimo no gerenciamento de áreas contaminadas. Entender o que pode dar errado e seu fator de risco de como você vai continuar. Se começar com uma investigação muito precária, você vai estar jogando um risco altíssimo lá para o futuro. Então, mesmo com termal. esse gerenciamento. Mesmo com termal. Sabe, porque exatamente. Tem gente que fala, eu vou fazer o termal mesmo, então tanto faz aí, vamos investigar de qualquer jeito que o termal resolve tudo. Então, ainda com termal precisa investigar, é isso que vocês estão me dizendo? Complementando o que o Leandro falou, não existe técnica mágica, né? Não existe, eu acho que uma técnica, você vai lá na prateleira e pega e fala, não, isso aqui vai resolver o meu problema. O que existe é um trabalho árduo de construção de um modelo conceitual, que não é fácil. Muitas vezes você vai e faz um plano aí para pegar amostras representativas, adensar muitas amostras, lançar mão de técnicas de alta resolução, e tem ali desenhado o seu modelo, tem as ferramentas de tratamento desses dados que geram plumas 3D e tudo mais, mas isso às vezes não é ainda suficiente. E você tem que retornar, você tem que voltar, tem que trabalhar novamente, pegar mais dados, e até você ter um modelo que você fale, não, esse modelo é um modelo robusto, um modelo que já dá para partir para uma intervenção. Isso leva tempo, isso custa. Você consegue otimizar a sua remediação e não precisar retornar e ter uma notícia ruim no meio do processo, depois de 2, 3 anos de muito investimento. E eu acho que o grande papel do consultor ambiental é conseguir demonstrar isso para o cliente. Sim. Falar, poxa, a sua fonte está realmente mapeada? Porque muitas vezes os processos também chegam no meio, não é no início, sim, né? Sim. E aí você tem que falar, você tem que ser honesto e falar, olha, precisa melhorar esse modelo, precisa voltar para o campo, preciso ter mais dados. E isso é algo difícil de falar, muitas vezes, porque sim, ele quer resolver algum problema rapidamente, às vezes tem prazo. Mas é muito melhor você jogar de forma honesta nesse primeiro momento, porque lá na frente, depois de um bom tempo, sim, de muito recurso desprendido, você tem que dar uma outra notícia. Eu acho que é algo que relacionado muito com valores também, né? Valores humanos. Você ser sincero. Eu vejo que aquele receio, né? Poxa, mas o cara vai ficar chateado, vai achar que... Não, muitas vezes a pessoa fala, obrigado por você ter dito isso agora. Porque, na verdade, você está lidando com pessoas que são leigas tecnicamente naquele assunto e elas não sabem. E elas têm que ter pelo menos o direito de falar, vou ou não vou fazer isso. O que não dá é nós tomarmos a decisão e propormos questões milagrosas que não vão ocorrer. Com certeza, com certeza. E também uma coisa muito importante, né? Saber até onde pode chegar. Isso é uma coisa que eu faço muito, assim, até com a minha equipe, que a gente fala que para remediar uma área, para gerenciar, tem que ter pelo menos 100 anos de experiência. Mas quem tem 100 anos de experiência? Ninguém. Mas é somado, você vai somando as equipes e vai criando e vai conversando e vai tendo todo esse cérebro, ter esse conhecimento, agregar tudo isso e ver, olha, o seu pior cenário
vai chegar aqui. Traz não chega a ser um conforto, né? Porque o cliente está vendo isso e, meu Deus, o pior cenário vai chegar aqui, ferrou. Mas ele consegue mostrar todo o range, né? O melhor cenário que pode acontecer do seu pior cenário. Ser honesto, realmente, falar, olha, seu problema é desse tamanho, a informação que a gente tem até o momento é desse aqui, pode desdobrar até 10 páginas para frente, 10 capítulos, ou pode desdobrar em 2 páginas e já resolve. Ninguém é supra-sumo, conhece tudo isso de cabeça, tem que conversar com a equipe e passar isso para o interessado, para o stakeholder, seja o cliente, seja o órgão ambiental, seja o Ministério Público, trazer sempre a maneira mais honesta, mais correta, que são os valores que formam um bom profissional. Deixa eu insistir nesse ponto, Leandro. Até o termal precisa de tudo isso aí? Até o termal. Eu falo uma coisa que eu vou repetir ainda. Se a sua primeira solução for termal, você não pensou direito. A sua boa remediação, o seu bom plano de intervenção, não precisa ser remediação, o seu bom plano de intervenção vai ser seu terceiro, sua quarta ideia. Se essa é a sua primeira resposta, você não foi criativo, você não trabalhou, você só pegou o que você tinha e já mandou de primeira. Não é isso que resolve. A sua segunda resposta, você vai pensar um pouco mais, você vai entender a problemática. A terceira, você nem vai encontrar. E a quarta, quinta, que você vai realmente entregar, pensar. Às vezes a primeira resposta foi a certa, mas ok, você criou todo esse leque de pensamento, você evoluiu na problemática. Então, às vezes, você realmente vai falar, não faça um termal. Que, complementando o que o Lê falou, não só não há essa, nem para o termal, né, essa certeza, como para nenhuma técnica, né? Não. E ainda mais esses casos, né, de contaminantes que nós vemos a cada dia que passa, novidades aí sobre eles, né? Sim. O que a gente tem que entender, eu acho que nós trabalhamos com ciência e não com produção. Eu preciso ter respostas. E isso é a realidade do mundo, senão o cliente não vai achar interessante, porque ele precisa andar. Mas nós precisamos, no mínimo, de dados de respaldo científico. Sim. E aí eu pego o gancho e falo também, ensaio de tratabilidade, testes piloto, reforçar isso aí, ir para o laboratório, ir para uma escala menor, para você testar, né, se funciona ou não. Porque, além de tudo, a sua RT está em jogo, sim, né? Sim. Bom, legal. Obrigado. Então, eu queria que vocês falassem uma visão de futuro de vocês, da nossa área. A minha visão de futuro... O futuro um pouco mais distante, tá? Eu acho que em áreas contaminadas vai ter soluções diversas. Então, eu imagino que no futuro, médio e longo prazo, deve ter nanorobôs, xenobots, tratando a água subterrânea ou no solo, impedindo que essa contaminação se espalhe, ou tratando diretamente a contaminação específica, seja um composto químico em particular, ou uma gama de compostos. Eu acho que essa coisa do digital, ela vai estar muito integrada na nossa sociedade, de modo geral, então não vai ter essa diferenciação, é digital, não. É isso aqui a sociedade é essa, tecnológica. Então, com todo esse avanço que a gente sabe que ela está caminhando e vai acontecer. Vai acontecer porque a gente já começou agora, já está acontecendo. Então, acho que essa parte, né, de investigação, ela vai ter muito a evoluir também, tanto com sensores, que já está agora, já acontece, os sensores já está aí, né, nem um ano aí já está para o mercado já usar em larga escala, mas talvez em coisas mais distantes, com a geofísica avançando, uma coisa não intrusiva, até para dar uma informação não intrusiva, com radares e coisas desse tipo. E pensando no receptor, eu acho que a gente vai avançar para a parte médica, né? Nossa medicina está avançando muito, então engenharia genética pode prevenir aí que contaminantes impactem a gente. Então, a gente pode ser imune a uma série de contaminantes, vírus, né, vacinas, a gente conhece bem, para deixar a nossa vida, né, mais longeva. Então, esse contexto todo, eu acho que vai acabar estando no contexto de área contaminada, né, mas vai ter várias soluções que a gente vai poder tá aí trabalhando, né. Então, é um futuro um pouco mais distante, mas já está acontecendo. Não sei se eu respondi. Não, respondeu sim, legal. O que eu quero ouvir não importa, é a sua visão que importa. Bom, compartilho com o Leandro, mas eu queria falar mais de um aspecto que é controverso nesse momento, que eu até não queria tocar muito nesse ponto, eu tomo muito cuidado, mas é óbvio que hoje a gente está
tendo uma era do negacionismo, né? Mas eu acho que isso é uma etapa. Essas questões progressistas que incluem o meio ambiente, elas vão voltar à tona aí, forte, obviamente, porque isso é a vida, né? É um gráfico, né? Às vezes você está um pouco mais ali, mas esse gráfico ele tende, ainda que tenha variações, né, de subida e descida, ele tende para um caminho que eu acho que é o progresso, não tem jeito desse cuidado maior com o meio ambiente. Pensando em áreas contaminadas, eu espero que em poucos anos que tenha uma lei aí federal de áreas contaminadas, que que o que acontece em São Paulo, todo esse cuidado, ele acabe também percolando aí outros estados, discutida por toda a sociedade. Eu acho que a gente vai chegar nisso. Isso vai passar por muita educação, divulgação de informação, isso vai passar questões como essa do podcast, divulgação de questões técnicas, mas uma linguagem mais popular, vai passar por muito esforço dessas pessoas que trabalham na área, de dedicar um tempo para divulgar isso, vai passar pelas pessoas realmente entenderem como essas questões estão ligadas com o dia a dia delas, quando elas compram um imóvel, quando elas compram uma chácara próximo de uma empresa e essa chácara está hidraulicamente a jusante dessa empresa e ela é abastecida por um poço. E isso chama a atenção dos nossos líderes e novamente, dar atenção devida ao meio ambiente. É obrigação nossa passar esse conhecimento para a população e chamar para o embate, para a conversa e, a partir disso, ter essas diretrizes legais. Né? Então, eu vejo com muito, muito bons olhos, né, o nosso futuro. Bom, pessoal, agora queria que vocês, seguindo a ideia do João Paulo, queria que vocês fizessem uma pergunta para mim. Vamos ver, porque ele tem essa ideia, né, de que o entrevistado me entreviste. Então vamos pensar uma situação. Tanaka, se você fosse o atual presidente do Brasil, qual que seria a sua diretriz, já que já vai falar de política, qual seria a sua diretriz ambiental aí para... Não precisa ser atual, vamos pensar, nas próximas eleições você é eleito, qual que seria a sua diretriz ambiental? Aí pensando, pode focar em áreas contaminadas. Pergunta curiosa e um pouco espinhosa, né? Eu ia fortalecer os organismos existentes, né? O IBAMA, o ICMBio e outras coisas teriam um aporte de recursos e de importância muito diferente do que tem agora. A sociedade seria chamada a discutir e a discutir o que é importante. E eu usei um exemplo aqui falando com a Luana, né? Por exemplo, nós temos que extrair o nióbio. O nióbio é uma riqueza importante, nós temos não sei quanto % da reserva de nióbio no mundo e tal, mas é importante para a sociedade extrair o nióbio ou é melhor deixar o nióbio lá e não causar o impacto ambiental? É relevante para a sociedade construir a usina de Belo Monte ou é melhor deixar como está? Então tudo isso a sociedade tem que participar dessas decisões. Então, fundamentalmente eu ia fazer isso. Eu não ia colocar o desenvolvimento econômico à frente das questões sociais, e no caso aqui ambientais, né, como vocês estão trazendo a questão ambiental, então eu não ia colocar o econômico na frente da questão ambiental. A sociedade seria chamada a discutir, e a sociedade seria soberana para falar se aqueles projetos seriam importantes ou não. Então, uma escolha democrática. Sim, basicamente isso daí, né, uma espécie de orçamento participativo, né, uma gestão democrática mesmo. Bacana. Pode ser que caminhe por uma linha do seu interesse ou não, né? Sim. Então, mas também vai ser uma escolha da sociedade. Exatamente. Você vai arcar com isso ou não. Exatamente. E da sociedade, né? Não dos grupos econômicos que historicamente determinam as coisas, né? Então, seria Perfeito. Uma escolha da sociedade. Excelente líder, hein? Vou votar em você. Obrigado. Leonardo? Uma mais fácil, essa aí foi difícil. Não, agora eu vou fazer uma melzinho na chupeta aqui, porque um assunto que eu acho que você domina muito, para deixar de lado essa conversa, é a questão das teorias de evolução da sociedade, né? Então, eu tenho acompanhado alguns podcasts que dizem que depois da Revolução Industrial,
que o mundo está entrando realmente numa fase de declínio desse sistema, né, que nós vivemos, que a gente precisa produzir cada vez mais. E existe uma teoria, que eu queria que você falasse um pouco dela. O que é a teoria do decrescimento? É espinhosa também. Era para ser fácil, era para ser fácil. A teoria do decrescimento tem um pouco a ver com a resposta anterior, né? A teoria vem dos trabalhos do matemático, né? Do Georgescu Roden, que diz que a entropia, ele pega os conceitos da entropia, que a entropia tende a aumentar, né? Então a desordem no sistema só aumenta e as reservas de baixa entropia vão acabar, né? Então não é sustentável, não existe a menor possibilidade de a gente continuar crescendo economicamente, produzindo, consumindo os recursos naturais, depositando resíduos, sem que o sistema entre em colapso. É impossível. É impossível. Né? Então, a teoria dele é essa. É impossível o sistema não entrar em colapso. Mas a economia, nosso sistema econômico, desde a Revolução Industrial, da Revolução Francesa, como você falou, é baseada na produção e consumo, principalmente no consumo. Né? Então, você tem que consumir para que haja um crescimento econômico. Isso tem várias vertentes econômicas que pensam nisso, desde o liberalismo até, sei lá, vamos dizer, o John Maynard Keynes, né, que ele fala do que tem que ter um investimento público para que se crie empregos, portanto, crescimento econômico. Mas o decrescimento diz que nada disso é sustentável, nem o liberalismo, nem o keynesianismo é sustentável. Então, a sociedade tem que se preparar não para a estagnação, mas sim para um decrescimento. A sociedade, né, então, o ser humano, o mundo vai continuar, lógico, né, sem ser humano e tal, mas para o ser humano continuar, ele tem que utilizar outros sistemas econômicos de produção, de consumo, que não são esses que nós temos agora, baseado no lucro, né, na mais-valia, em transformar a matéria-prima, oferir lucro com isso, com a mais-valia do trabalhador e depositar o resíduo no planeta. Então isso é irreal e impossível, de acordo até com a entropia. Eu só complementando, né? Eu acho que o Leandro falou, né? A tecnologia ela está aí para substituir um pouco do trabalho. Então, se a gente for pensar que muito do trabalho será realizado por inteligência artificial no futuro, ele não pode ser o que vai gerar renda para as famílias. Sim. Alguma reestruturação da sociedade terá que haver, porque essa distribuição de recursos ela vai ter que ocorrer de outra forma. Sim. Porque o trabalho vai mudar muito, essa questão de como encarado o trabalho, né? Então, só complementando, que eu acho que casa muito com a tecnologia aí que o Leandro coloca, né? Mas eu sou um pouco cético com relação a isso daí também, não é o tema do podcast, senão a gente vai ficar aqui muitos podcasts falando, né? A tecnologia não é neutra como a gente é levado a imaginar, né? A tecnologia tem um lado e não é o lado do decrescimento, nem da sociedade, nem do meio ambiente, né? Então, ela tem um propósito. Hoje ela está sendo colocada, a tecnologia tem um propósito. E ela está a serviço de um grupo, né? E não é o grupo que nós estamos falando aqui, né? Que vai salvar a humanidade, não. Então, fico meio com o pé atrás nessa história. Bela provocação, bela provocação. Muito bom. Não, mas é isso aí. Então, pessoal, obrigado, né, pela participação. Agora vocês, o podcast é de vocês aí. Coisa que eu não falei, que eu esqueci de perguntar. Vocês podem falar o que vocês quiserem aí agora. Manda ver. Eu acho, Tanaka, que a gente tem, né, só para fechar, né, a gente tem muito ainda que evoluir. Nosso mercado, a gente enxerga ele e a gente está chegando num nível que a gente já entende e começa a criar soluções novas, né? Então começa a provocar e puxar o futuro para o presente, começa a pegar as soluções e trazer para cá. Então conseguir enxergar longe e trazer isso e trazer essa de uma forma que encaixa na sociedade. Eu gosto muito, né, de falar de empreendedorismo, intra, né, eu gosto de intra também, porque eu trabalho numa multinacional, então tem que crescer lá dentro, criar até uma coisa que vai crescer essa empresa ou criar outra que vai continuar esse mercado, porque eu acho que ele existe. Então eu acho que o mercado de startups
uma provocação aí para os jovens que estão se formando e estão estagiando aí na nossa área. Os mais velhos, eles vão falar como é que se faz, como é que a gente tem feito, como é que a gente evoluiu, mas rompam essa norma de como tudo foi feito, né? Então saiam da zona de conforto, sejam provocadores, tragam uma coisa, né, que você queira descobrir, e pensem nas soluções que não existam. Eu me pauto, eu ajo muito dessa forma, às vezes até mal entendido, né, pela equipe de parceiros, de amigos, né, porque é um comportamento fora do padrão, mas eu acho que se tem uma provocação que eu queria conversar um pouquinho, trazer isso aí para todo mundo, para os empreendedores, para os startupeiros, querer inovar, porque esse mercado está precisando, e a gente é nítido que ele está precisando de inovação e crescer, e tem interessados nisso, e tem uma problemática nisso, então, correr nessa direção, que é incerta, eu não conheço, vai no futuro, mas existe aonde chegar. Legal, muito bom. Leonardo? Bom, Marcão, Leandro, primeiramente aí como fechamento, né? Muito obrigado pelo tempo disponibilizado de vocês dois. Concordo plenamente, né, com essa questão que o Leandro colocou da importância das startups. Mas por que startup? Né? O que seria isso? Seriam pessoas que têm ideias e que não sabem como tirar do papel essa ideia. Muitas vezes, essas pessoas, por falta de recurso, por uma questão de medo, de ter essa dificuldade de romper aí esses paradigmas, elas não evoluem. E muitas das vezes essas ideias são boas. E isso é as startups, no meu ponto de vista, é uma das maiores pontes entre academia e mercado de trabalho. Hoje, até compartilhando com vocês, lá na FEA, existe o FEA Angels, né? Que é uma empresa anjo, né? De aceleradora de startups da FEA. Mas, para a ciência em si, há muito pouco desenvolvido. E alguns colegas, né? Do Instituto de Química, eles estão com uma ideia aí, ainda muito embrionária, mas de criar aí, obviamente, é uma tarefa que seria paralela às nossas profissões, mas que ajudaria muito, que seria uma aceleradora, uma empresa aceleradora de startups de ciência, mais para o Instituto de Química, o Instituto de Física, Biologia ali, engenharias, que ainda não sabemos exatamente o nome, mas provavelmente seria algo como SciAngels, e isso, a ideia seria realmente tirar esses projetos do papel, ajudar esse pessoal. Hoje, por exemplo, a FAPESP investe nesse tipo de negócio, com o projeto PIP FAPESP, né? O Leandro, inclusive, foi uma pessoa que está aí, né, desengavetando um projeto antigo dele. Hoje ele conseguiu um investimento bacana, né, da FAPESP para realmente conduzir, e isso é importante, tanto para o governo do estado de São Paulo, que tem aí uma parceria com alguém motivado para desenvolver isso, vai estar financiando, mas também vai estar recebendo, né, esse retorno. E também para o próprio indivíduo, né? Eu também tenho algumas ideias, mas ainda em fase embrionária. Eu até conversei com você já, Marcão, sobre isso, que seria algo de divulgação de áreas contaminadas nos ensinos médios brasileiros, né, nas escolas de ensino médio. Por que escolas? Porque é o público que a gente vai ter no futuro, aí, os formadores de opinião, e a gente trazer esse tema, mostrar a relevância desse tema e como esse tema está associado ao dia a dia desse pessoal, é muito importante. Então, ainda está tudo aí no plano das ideias, né? Mas muita coisa eu tenho certeza que vai evoluir. Obviamente, nós temos as nossas atribuições do dia a dia, rotineiras, mas esses projetos paralelos são importantes também, né? Nos fazem ter outras visões, outras questões aí, né? E isso sendo projetado para uma solução, para um bem social, para resolver uma dor da sociedade, eu acho que é interessante para todos, né? E aí que eu acho que as startups entram bem.
Exatamente. Esse não ter medo, né? Quer dizer, a gente tem medo, mas ter a coragem de enfrentar esse medo e criar uma solução. Todo mundo consegue, todo mundo é criativo, todo mundo consegue trazer uma solução, pensar numa melhor forma de fazer. Se não está disposto, né, a abrir uma empresa fora ou criar uma startup, né, pelo menos encontre uma empresa que tenha líderes que topem inovar, que você consiga argumentar também. Tem que ter um trabalho grande em saber argumentar, ter pitch, encaixar no nosso modelo capitalista, que é o que a gente vive hoje, não ter medo, ter disponibilidade e não esquecer, né? Porque a gente trabalha, né? No melhor dos casos aí, das 8 às 5, das 8 às 6, e depois disso eu tenho que trazer o que você quer, investir em você mesmo, na empresa Leandro, empresa Leonardo, empresa Tanaka, né? Até parabenizo, né, por ter essa coragem de ter criado esse podcast, que é muito feliz, que eu adoro podcast, adoro esse tema, e estava faltando mesmo. Legal. Você encontrou um nicho aí, que é o que você fala bem, que você gosta, conhece muita gente, realmente feliz que você tá com tocando isso, Tanaka, realmente bem feliz mesmo. E também uma provocação aí para quem mais quiser achar coisas novas, com certeza. Enfim, outros podcasts, inovar. Né? Outro podcast, o canal no YouTube, ou cria um TikTok, ou Instagram, eu não sei. Tipo, a nossa sociedade ela tá mudando, ela vai continuar mudando, né? Daqui a pouco vem uma nova geração aí para o mercado de trabalho, e a gente vai ter que ter toda essa gama de comunicação, desde os mais velhos até os mais novos. Eu acho que é incrível. Eu adoro isso. Eu poderia ficar o dia inteiro falando de comunicação, dessa problemática, para juntar a área técnica com a sociedade. Então, se tem uma palavra final que eu adoraria falar, provocar, sair da zona de conforto e querer correr, evoluir porque acho que deve. Então, nesse mercado que a gente trabalha, que eu faço, o que a gente faz aqui, que nosso trio aqui está fazendo, e quem mais aí tiver essa oportunidade, tiver esse interesse. Perfeito. Obrigado, então, meus amigos. Muito obrigado por vocês terem batido esse papo comigo. E é isso aí. Nos vemos no dia que esse podcast sair. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Nos vemos aí na vida. Isso aí. Valeu. Obrigado, pessoal. Marcão. Grande abraço aí para você. E um abraço para todos os colegas aí do GAC, né? Do Senac, da CPE, todos os colegas da Arcades. Todo mundo aí do GAC. E é isso aí. Sair da zona de conforto sempre. Vamos aí colaborar para toda essa cadeia, né? Com muita paciência, com muita responsabilidade, muita ponderação, né? Sem inflamação. E assim a gente constrói algo legal para a sociedade. Valeu, pessoal. Bom, pessoal, essas foram as palavras de Leandro e Leonardo. Novamente agradeço muito a participação desses meus dois amigos e por ter feito esse episódio juntos. Leandro e Leonardo dá um tema muito legal, né, pro podcast. Fiquei muito contente em tê-los feito e agradeço muito aos meus dois amigos aí. Gostaria apenas de fazer alguns comentários e esclarecimentos aqui finais, né, que eu preferi fazer isso aqui no final, ao invés de fazer como normalmente faço na introdução, para que vocês ouvissem a opinião deles antes da minha, né, sobre a preservação de amostras de solo para VOC, né, para compostos orgânicos voláteis. Eu continuo recomendando o uso do metanol, principalmente se a sua investigação é em áreas fontes. Obviamente, eu respeito as opiniões do Leandro e do Leonardo e reconheço as razões dele. O Leonardo explicou muito bem explicadinho lá, eu reconheço as razões deles, como o perigo do metanol e outras coisas. Mas tendo como referência tudo que eu já li, tudo que eu já vi, o que eu fiz de amostragem de solo, eu considero que a preservação com metanol é a mais fiel às concentrações da área. O maior problema técnico da preservação com metanol, fora o manuseio, nessa questão logística, né, o problema técnico, é que ele eleva alguns limites de quantificação para concentrações maiores que os valores orientadores da CETESB. Isso ocorre, por exemplo, com cloreto de vinila. Mas isso não é um problema em áreas fonte, né, já que a área fonte ela é a fonte. Então você está querendo saber a massa da fonte, entender como é que é a distribuição dessa contaminação imóvel, né, essa massa imóvel na fonte, não teria problema em ter um limite de quantificação superior ao valor orientador da CETESB. Eu achei, assim, muito relevante trazer a visão deles, que é contrária à minha nesse ponto, trazer essa visão para o debate.
Afinal, é assim que a gente cresce. E vocês que nos ouviram, tanto ouviram os convidados quanto me ouvem agora, com certeza vocês vão aprender muito mais do que se vocês ficassem só me ouvindo falar. É muito interessante trazer visões diferentes para a gente poder debater aqui. Sobre o decrescimento, a teoria de Georgescu-Roden se baseia no aumento da entropia, de modo assim que um desenvolvimento sustentável seria impossível, entre outras coisas pela disposição de resíduos, né, que caracterizam o aumento da entropia. Você vai pegando um material e vai trabalhando nele, você vai incorporando trabalho nele, e ao incorporar trabalho e transformá-lo, você aumenta a entropia. Isso torna o desenvolvimento sustentável, o crescimento econômico, insustentável, né, impossível, né, de acordo com a lei da entropia. Outras teorias mais humanas ou econômicas abordam o decrescimento de outra forma. Mas o decrescimento original é isso, a questão da entropia, né? A reciclagem, por exemplo, causa um gasto energético muito elevado e não solucionaria a questão. De outra forma, nós teríamos um moto perpétuo, né? Se você recicla alguma coisa, ela volta na condição original sem gasto de energia e sem aumento da entropia, nós teríamos um moto perpétuo, o que não existe, né? Claramente. Se você levar isso para remediação, imagina a quantidade de energia, portanto, a quantidade de baixa entropia que você gasta para remover a massa de contaminante do local que ele está e transferi-lo para um outro lugar. Só que esse outro lugar é dentro do nosso planeta ainda. Enfim, é uma questão para a gente pensar, né, quando a gente está falando de áreas contaminadas. Bom, na sequência das ideias do Georgescu-Roden, vieram outros autores que incrementaram essas ideias. O mais famoso é o Serge Latouche, francês. Bom, hoje em dia tem muitos periódicos, tem grupos e tem até um programa de pós-graduação, aí, mestrado e doutorado em Barcelona, sobre esse tema, né, que vai além da entropia e vai além da economia e busca saídas aí para essa grande questão que nos aflige, aí, o crescimento e a crise ambiental. Recomendo em português 2 livros importantes. Um dos livros chama O Pequeno Tratado do Decrescimento Sereno. É um livro curtinho, pequeno, muito legal, escrito pelo Serge Latouche e traduzido aqui no Brasil. E um outro livro é de um brasileiro, o Andrei Sechin, né? Se escreve Sechin. É um livro da editora Senac. Ele escreveu um livro chamado A Natureza como Limite da Economia. Recomendo esses 2 livros para vocês. Enfim, espero que vocês tenham gostado da conversa. Por favor, sigam a gente no Instagram, no Telegram, no Facebook, no YouTube. Inscreva-se na nossa newsletter. E se quiser, e se puder, ajude a gente no Apoia-se. apoia.se/ECDambiental. Mais uma vez, obrigado por nos ouvir e até a semana que vem.